Graças e paz renovados. Estamos mais uma vez aqui no canal Renovando para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Desde já eu já pego que você pegue a Bíblia Sagrada e abra comigo no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 5, e hoje nós vamos meditar num dos sermões mais importantes de Cristo, de Jesus Cristo, porque foi o primeiro sermão que ele pregou, conhecido como o Sermão do Monte ou o Sermão das Bem-aventuranças. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre as bem-aventuranças. O que é ser um bem-aventurado? Bem-aventurado, no básico, significa mais do que felizes, ou seja, a pessoa feliz. Os cristãos que têm as bem-aventuranças, eles são mais que felizes em Cristo Jesus. Então já pegue a sua Bíblia e abra comigo em Mateus capítulo 5 e vamos ver o verso de número 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. A primeira bem-aventurança citada por Jesus Cristo é a respeito da humildade, ou, como algumas traduções dizem, pobres de espírito. Existem vários pensamentos a respeito do que pode significar essa palavra pobre no original. Algumas vertentes, alguns professores ensinam até de maneira errada, que essa palavra pobre é relacionado aos bens materiais, ou seja, bem-aventurados são aqueles que passam necessidade, ou aqueles que não têm muitos bens materiais. E nós sabemos muito bem que Jesus Cristo não está falando de bens, ele está falando de humildade no espírito, ou seja, uma pessoa que tem a humildade para aceitar a vontade de Deus na vida dela. Algumas outras pessoas também ensinam que é pela quantidade de espíritos, ou seja, você é humilde, você só tem um. Então não tem nada a ver nesse contexto. Então quando Cristo está falando bem-aventurados os humildes, é porque os crentes têm humildade para reconhecer a vontade de Deus e se moldar e obedecer à vontade de Deus. Vamos continuar. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Agora nós temos outro também tipo de pensamento. Algumas pessoas pensam que por olharem no culto ou na vida de uma pessoa, por a pessoa ser um pouco quebrantada, uma pessoa que tem facilidade de chorar, ela é uma pessoa bem-aventurada. Ou seja, o que Cristo está falando aqui não é isso. Não é porque a pessoa chora demais que ela se encaixa nas bem-aventuranças. Porque senão muitas pessoas seriam bem-aventuradas, até quem não é crente. Quando Cristo aqui está falando bem-aventurados que choram, é bem-aventurado aqueles que choram por você mesmo, pelos seus pecados. Porque nós sabemos que somos pecadores. E volta e meia em nossa caminhada nós cometemos o deslize de pecar. Porque o pecado na vida do crente não deve ser um encontro marcado. Ele é sempre um acidente. Então, quando nós pecamos, o crente quando peca, ele não fica bem. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que chorar. Uma das evidências do arrependimento é o choro, é o lamento. Então o que Cristo está falando aqui é bem-aventurado os que choram por causa dos seus próprios pecados e se arrependem profundamente. E olha o que está escrito, porque eles serão consolados. Com o quê? Com o perdão. Cristo já nos consolou com o perdão, ou seja, aqueles que choram pelos seus pecados. É o que está escrito em Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo, ou seja, tenha consciência do seu pecado. Arrepende-te e coma do pão e beba do cálice. Vamos continuar. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Algumas pessoas podem pensar que, por conhecer outras que são bem quietinhas, que não são muito extrovertidas, sabe? Pegar uma pessoa bem calma, se encaixa também nesse versículo. É uma pessoa mansa, mas não é isso que Cristo está querendo dizer. O que ele está querendo dizer com manso?
Manso também é aquela pessoa que se dobra à vontade de Deus. Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos um homem na Bíblia, que ele é conhecido como o homem mais matador, porque ele foi homem de guerra. Você pode pensar que foi Paulo, mas não foi. O homem mais matador da Bíblia foi um homem segundo o coração de Deus. Até parece uma contradição. Mas é o próprio Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E ele é um exemplo de mansidão, porque ele ainda sendo rei e ele ainda sendo o maior entre o povo de Israel, ele ainda era manso para se dobrar e aceitar a vontade de Deus e seguir. Vamos observar aqui um exemplo. Em 2 Samuel, abra comigo em 2 Samuel, capítulo 9, capítulo 5, versículo de número 19. Olha só o que está escrito. Davi consultou ao Senhor dizendo: subirei contra os filisteus e entregá-los-ás nas minhas mãos? Disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus em tuas mãos. Observe que ele poderia tomar essa decisão sozinho, mas ele decide ser manso e consultar ao Senhor. Vamos ver mais um? 1 Samuel 23. 1 Samuel, capítulo de número 23, verso de número 2. Consultou Davi ao Senhor. Ou seja, mais uma vez ele está consultando. Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirá os filisteus e livrará a Keila. Então observe mais uma vez, consultando ao Senhor. Temos mais um exemplo. Agora 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo de número 30, versículo de número 8. Está escrito: então consultou Davi ao Senhor dizendo: perseguirei esta tropa e alcançá-la-ei? E o Senhor disse a Davi: persegue-a, porque certamente alcançarás, e tudo libertarás. Então observe que ele mais uma vez decide ser manso. Porém, tem uma passagem na Bíblia que Davi não foi manso. Confere comigo, 2 Samuel agora, capítulo de número 24. Agora um exemplo de Davi, quando ele não estava manso. 24, versículo de número 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Davi, contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai e numera Israel e Judá. Ou seja, aqui agora Davi está dando ordem a seu comandante para numerar o povo, sem consultar ao Senhor. E observe as consequências disso no verso de número 10. E o coração de Davi, e o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. Disse Davi ao Senhor: muito pequei. Então observe que todas as vezes que o crente decide não ser manso, ele tem que fazer isso, orar e pedir perdão, porque ele pecou. Todas as vezes que o crente decide tomar decisões sem a consulta de Deus, só tem um caminho, é o arrependimento, porque vai dar errado. Então já é um conselho para os irmãos: consulte ao Senhor. Vamos continuar então, vamos voltar em Mateus capítulo 5 e vamos continuar. Verso de número 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ou seja, fome e sede de que justiça? A justiça dos homens? De maneira nenhuma. Bem-aventurados que têm fome e sede da justiça de Deus. Ou seja, é as pessoas que buscam ardentemente a santidade. Como está escrito em Hebreus, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual se refere a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, quando está falando de fome e sede, não é de justiça dos homens, não é de cobrar aos homens a justiça, não, é de desejar ardentemente a justiça de Deus. Vamos continuar mais um pouco. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, que misericórdia que é essa? É aquela pessoa que tem a virtude de se compadecer dos outros.
ser misericordiosos com os outros. Porque nós sabemos muito bem que com a nossa vida o Senhor teve misericórdia. Então é da nossa obrigação ter misericórdia da vida dos outros, se compadecer pelos outros. Verso de número 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração aqui é santidade. Santidade no coração. Ou seja, é a pessoa que não maquina pensamentos impuros, não maquina desejos impuros. Essa é uma pessoa limpa de coração. Vamos mais um no verso 9. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Algumas pessoas pensam que aquelas pessoas que é só da paz, paz e amor. Mas não é só a pessoa da paz e amor, aquela pessoa que aceita tudo, de maneira nenhuma. Bem-aventurados os pacificadores é aquelas pessoas que aonde chegam, ela traz a paz. Mas não é somente trazer a paz, é trazer e semear essa paz onde quer que ela passe. Porque alguns crentes têm a incrível mania de dizer que eles são da paz, que eles vivem em paz, mas a partir do momento que alguém pisa no que ele chama de calo, essa paz vai embora. E aonde que era para ser uma semeadura de paz, vira agora uma semeadura de contenda, porque essa pessoa vira uma pessoa briguenta, se transforma. E não é assim na vida do crente. O crente, ele tem a paz consigo e ele semeia essa paz. Descrito lá também em Romanos 5, verso 1. Que somos justificados através da fé, temos a paz com Deus. E se nós temos paz com Deus, imediatamente essa paz também excede para as outras pessoas. Vamos continuar no verso de número 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, não é só as pessoas que são perseguidas por causa de qualquer coisa, de maneira nenhuma. É aquelas que são perseguidas por causa da justiça. Mais uma vez, justiça dos homens? Não, pela justiça de Deus. Algumas pessoas procuram justiça com as suas próprias mãos. E depois, quando vem a perseguição, ela pensa que está sendo perseguida e quer se encaixar nesse contexto. De maneira nenhuma. Quando você é perseguido pela obra do Senhor, porque você prega, porque você não nega o nome do Senhor, como temos os exemplos bíblicos do Novo e do Velho Testamento, você é um bem-aventurado. Mas a partir do momento que você está entrando em, como nós podemos colocar aqui, em assuntos que não desrespeitam o reino de Deus, o Evangelho, e você agora recebe a reação, você não está sendo perseguido por causa da justiça de Deus. Então você não se encaixa nesse contexto. Ou seja, algumas pessoas incitam violência contra outras, até às vezes dentro da própria igreja. E quando vem a reação, ela quer sair por vítima e pensa que está sendo perseguida. E não se encaixa aqui não. Ou seja, enquanto nós estivermos sendo perseguidos por causa da justiça de Deus, nos encaixamos aqui. E agora o verso 11, para nós encerrarmos. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Ou seja, é a continuação. Por causa de Cristo, se nós formos perseguidos por causa da pregação, por causa do Evangelho, por causa da sua fé em Jesus Cristo, versículo 12 para você. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, quem é perseguido por causa de Jesus tem que se alegrar. Quem é perseguido por causa da pregação da palavra tem que se alegrar, porque assim perseguiram os profetas e assim devem sim perseguir a igreja por causa da pregação da palavra. Amém? Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, comente, compartilhe e nos ajude no nosso objetivo, que é fazer com que você, com que a Igreja do Senhor alcance o nível mais profundo na palavra de Deus. Desde já, Deus abençoe sua vida.